Olá! Mais uma vez, o governo federal apresenta à Câmara uma proposta para minimizar a crise financeira de estados e municípios. A União se propõe a ser fiadora de novos empréstimos junto a organismos internacionais, bancos públicos e privados, mas exige contrapartidas. Medidas de redução de despesa, como, por exemplo, com redução de salário de servidores, despesas com servidores, e também privatização de empresas estatais. O Expressão Nacional de hoje debate o chamado Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, também conhecido como Plano Mansueto. Eu recebo hoje o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. Luciene Pereira, presidente da Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. E daqui a pouquinho vai chegar para participar do nosso debate o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Você pode participar também do nosso debate pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp 61 99620 2573 e também pelo Twitter. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Eu começo aqui mostrando uns números extraídos da Secretaria do Tesouro Nacional e que a gente mostra estados do IDF, capacidade de pagamento. Os dados são de 2018, mas foram apurados em 2019. Em agosto de 2019 foram consolidados. E o que a gente observa? Aquelas letras de A, B, C e D são a classificação que a Secretaria do Tesouro faz para a capacidade de pagamento desses entes federativos. E a capacidade de pagamento envolve o endividamento, o volume de despesas em relação à receita e a liquidez, que é o volume de obrigações a cumprir, ou seja, o que precisa ser pago em relação ao dinheiro disponível em caixa. Quem está com a classificação A, melhor classificação, a gente tem um estado com a classificação A, que é o Espírito Santo. Aí isso vem caindo, 10 estados na classificação B, 13 na classificação D e e na classificação D, 3 estados. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Antes de passar para o próximo quadro, eu quero observar que existe uma diferença aqui de um ano para outro, porque em 2018, dados de 2017, um dos estados deixou de prestar as informações. Vamos passar para o próximo? E no próximo a gente tem um resumo da mesma lógica para a questão dos municípios. Aqui a Secretaria do Tesouro mostra dados de 2.471 municípios, que são os municípios que apresentaram esses números nos dois períodos, para poder a gente fazer uma comparação. Então o que a gente observa? De um ano para outro, os dados pioraram. Na classificação A, havia 727 municípios, caiu para 635. Na classificação B houve um pequeno aumento e na classificação C também houve um aumento. Quando a gente olha aqui a classificação C, são 54% dos municípios que prestaram as informações estão nessa classificação C. E aí eu começo o nosso debate com o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. O secretário disse na abertura do programa que mais uma vez o governo federal apresenta à Câmara uma proposta, porque outros governos já apresentaram, o Congresso Nacional aprovou propostas que vão nesse sentido de melhorar, de contribuir para melhorar a situação de estados e municípios, mas o que a gente observa é que os números não melhoraram muito, eu diria até que pioraram, a quantidade de municípios que apresentam situação ruim. É claro que a gente tem uma economia que não está ajudando nada. 2014 para cá, a economia brasileira saiu de recessão e agora está no que a gente chama do PIBinho, né? Um crescimento muito pequeno. E isso impacta, obviamente, a economia de estados e municípios. Mas na sua avaliação, o que acontece que esses planos aparentemente não estão dando muito certo? Bom, boa noite a todos. Uma oportunidade excelente para a gente debater esse tema que é de enorme importância para todo o país. O plano de equilíbrio fiscal, que é essa proposta que estamos inicialmente aqui colocando a discussão, ele é uma parte de um pacto maior, uma discussão maior que chamamos de Pacto Federativo. Existem 3 PECs, né, uma PEC de fundos, uma PEC emergencial, uma PEC institucionalmente chamada de Pacto Federativo, um plano mais amplo, com mudanças institucionais e de transferência de renda com responsabilidade. Existe o PLP 149, que tem o deputado Pedro Paulo à frente,
o plano de equilíbrio fiscal, o plano da Secretaria do Tesouro, do secretário Mansueto e equipe, excelente plano, bem como questões ligadas à seção onerosa. Já tivemos no ano passado e ainda tem dois campos a serem leiloados e também estão dentro do Pacto Federativo. É importante esse entendimento mais sistemático, mas no conjunto como um todo, porque a nossa federação precisa ter suas finanças reequilibradas. A União está em emergência fiscal, 14 dos 27 estados /DF também precisam ter um melhor equilíbrio de suas contas fiscais e os municípios também, em particular a fragilidade nessa capacidade de pagamento que chamamos CAPAG, como você bem pontuou, tem mais de 50% dos municípios que reportaram com essa dificuldade. A deterioração nas finanças públicas é algo que vem acontecendo paulatinamente e por isso mesmo o governo federal colocou como agenda prioritária o enfrentamento das fragilidades federativas. Entendemos que esse semestre, e o deputado certamente vai colocar isso de forma mais incisiva, esse primeiro semestre é um momento oportuno e que as duas casas, tanto Câmara quanto Senado, poderão sim aprová-los. Só para lembrar, para quem nos acompanha, as 3 propostas de emenda à Constituição citadas pelo secretário foram entregues ao Senado Federal e estão sendo analisadas lá e de lá vem para a Câmara dos Deputados, se aprovadas naquela casa. Quero saudar o deputado Mauro Benevides Filho, do DDT do Ceará, que acaba de chegar. Aqui com todos esses membros. Acaba de chegar no nosso debate. Luciane Pereira, presidente da Associação de Auditoria de Controle Externo TCU. Na sua avaliação, a gente está nessa primeira rodada tentando fazer um diagnóstico, até chegar o relator que vai trazer as soluções, né? Na sua avaliação, quais são os principais fatores que levam estados e municípios a estarem nesse quadro que eu apresentei aqui? Muito boa noite, Maristela. Mais uma vez, é uma honra estar aqui nesse programa para debater um tema extremamente importante para o país, para os cidadãos que buscam os serviços públicos e muitas vezes não têm acesso, não conseguem esses serviços públicos e cada vez mais com o desequilíbrio fiscal a gente vai ter mais escassez desses serviços por conta da dificuldade dos estados de cumprirem os seus papéis. Os fatores, eu diria que são, assim, esse é um tema complexo, multifatorial, ou seja, são vários fatores, mas eu diria que, de um lado, ao longo dos últimos anos, houve um grande incentivo, inclusive com um mau exemplo do governo federal, nas desonerações fiscais. Então, a gente teve vários estados e até mesmo municípios sem ter condição, entrando nessa onda da desoneração fiscal e, por outro lado, uma dificuldade nossa cultural de controlar as despesas com o pessoal, expansão de despesas com o pessoal. Isso você tem no âmbito dos órgãos mesmo e também nos órgãos de controle. Aqui eu venho cortar na carne, porque os órgãos de controle têm uma dificuldade muito grande quando o tema do controle é o controle de pessoal. Eu diria que na União a gente tem um padrão até bastante austero no controle da despesa de pessoal, mas o que a gente vê nos estados é algo assim alarmante, né? A discrepância, a criatividade nas interpretações foram fazendo um esvaziamento da LRF a ponto de chegarmos a um país que tem uma lei de responsabilidade fiscal há 20 anos, uma lei que teve o fortalecimento dela em 2009 com a lei do senador Capiberibe, que deu resultado a lei complementar 131, e nós temos ainda uma falta de visibilidade. A gente até pode ter agora, depois do plano de 2016, com a lei complementar 156, até houve um avanço na transparência, mas a população ainda não compreende as informações, ela não consegue enxergar a criatividade em determinados estados, a ponto de chegarmos o estado de Minas Gerais cogitar fazer 2 orçamentos. Então, isso para mim é o fundo do poço.
chegamos ao fundo do poço com um estado como Minas, cogitando o governador fazer 2 leis orçamentárias, uma para atender o Tesouro Nacional e outra para o Tribunal de Contas. Isso é algo inimaginável em qualquer outro país. Eu acho que indiretamente você acabou respondendo a Rita Trenta, que é de Uberlândia, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: o governo federal se dispõe a ajudar estados e municípios a enfrentarem suas dívidas. Esse mesmo rol de medidas para serem beneficiários será implantado pelo governo federal para arrumar a sua própria casa? Você deu a entender que no governo federal a coisa caminha um pouco melhor, em termos não? de limite de pessoal, sim, e em despesas, sim, mas as desonerações é um desafio que esta casa, com o Senado Federal, precisam enfrentar essa questão das desonerações. Lembrando... E eu diria que no âmbito do governo federal, né, o nosso grande erro foram com os incentivos dados aos bancos para emprestar dinheiro a custo muito baixo, que vem sendo corrigido nos últimos anos, desde 2016, e as desonerações, que é algo que o parlamento precisa fazer um debate bastante profundo sobre equidade, inclusive. Lembrando, né, que as desonerações, quando são feitas aqui, elas têm um reflexo imediato em estados e municípios. Deputado Mauro Benevides Filho, eu gostaria de trazê-lo para esse diagnóstico, que é a nossa primeira rodada, com o seu olhar de ex-secretário de Fazenda, tanto do município de Fortaleza quanto do estado do Ceará. Primeiro... Por que os estados chegam a essas, e municípios chegam a essa situação? Primeiro porque se vê de mal o que é um ajuste fiscal. As pessoas interpretam que ajuste fiscal é um fim em si mesmo. Eu vou balançar receita e menos despesa e pronto. Ajuste fiscal é você dotar o Estado de condições de atender às demandas da população, ter condições de fazer mais saúde, de aprimorar o processo educacional, de ter dinheiro para a segurança pública. Aí fica nessa lenga-lenga de resultado primário. O povo não sabe nem o que é resultado primário. O povo está querendo saber qual é a capacidade de investimento que o Estado tem ou que a União tem, que hoje não tem nada. O teto do gasto do governo federal, eu tenho conversado muito com o secretário Valderi, que tem sido, né, um mestre muito nessas questões. O que é que acontece com o teto do gasto? 80% da despesa obrigatória do governo federal é pessoal e previdência. E aí o que acontece? Esses gastos crescem em termos reais, e aí para cumprir o tal do teto do gasto, ele vai lá no investimento e corta. Então a União já chegou a investir 100 bilhões por ano, vai investir 19 esse ano. Então o primeiro ponto é a questão conceitual. Ajuste fiscal é relevante para ter uma meta de investimento. Se você não tiver uma meta de investimento, nada disso, isso se esvai na concepção das pessoas e dos gestores. Segundo, uma coisa é o que a LRF estabelece nas suas regras. Outra coisa é o que o Caixa manda. Quando um Estado apura um gasto de pessoal, por exemplo, a Constituição, no seu artigo 69, diz ativo e inativo. Não fala pensionista. Quando a LRF trouxe para dentro o pensionista, o Supremo disse não há previsão constitucional. Então isso fica fora. Então o que é que eu digo para os colegas que são secretários? Olha, você pode até enganar o relatório de gestão fiscal, mas você não engana o Caixa. Você tem que bater lá no final. Então estados publicam relatórios do relatório de gestão fiscal com 40% de gasto pessoal sobre receita corrente e leite, gastam 80%. E fica... E está tudo por isso. Como diz, o papel aceita tudo, mas no mundo real não. No mundo real, o Caixa não aceita. O deputado Pedro Paulo está fazendo também um trabalho muito importante para tentar fazer essas amarras, e a gente precisa começar a discutir essas questões. Então, teto do gasto, urgentemente, lá no meu estado, eu tenho um teto do gasto. Enquanto a União controla a despesa primária, no meu estado eu controlo despesa primária corrente. Porque eu tenho que ter, o setor público ele tem que funcionar. Eu tenho que diminuir o meu gasto corrente para sobrar margem para o investimento. Se isso não for discutido, eu não sei mais como é que a macroeconomia pode responder para que os estados consigam fazer isso. Terceiro, endividamento. A União abriu para os estados ricos. Da Lei 9496, do que os estados devem, 86% é devido para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E está tudo ok. Aí os outros estados querem buscar endividamento, não pode. Que é com certeza o trabalho que o deputado Pedro Paulo, com toda a equipe do ministro Paulo Guedes, estão tentando fazer esse equacionamento. Está tudo
tudo equivocado. E por isso que é importante o trabalho que o Valderi e o Mansueto estão fazendo lá. Precisamos corrigir urgentemente essas distorções, porque senão isso não vai acontecer. E por último, eu vi a Luciane falando aqui de exonerações fiscais. A União desonera 330 bilhões ano, 4,2% do PIB. Os estados desoneram também. Mais uma vez, não é querendo vender aqui, mas por que não cortamos logo 10%? O Pacto Federativo, o Valderi deve mencionar isso aí, ele fala que vai manter em 2% a partir de 2026. Pô, o Brasil está precisando resolver um problema de curto prazo. Ele vai resolver problema de desoneração em 2026. Eu não sei se isso é a melhor, sem falar naquilo que a gente já tem conversado muito lá com o secretário Tosh, não faz sentido um salmão pagar 0 de PIS/COFINS, um filé mignon pagar 0 de PIS/COFINS, né? Enfim, tanto o queijo suíço, já pensou? O queijo suíço, que o rico toma lá com o vinho dele, paga 0 de PIS/COFINS. Então, a gente precisa se desonerar, o que nós fizemos lá, 10% só. 10% de 330 são 33 bilhões por ano. Por ano. Porque no ajuste fiscal, o Brasil está muito centrado na despesa. Chegou a hora de nós começarmos a pensar na receita. São medidas fáceis, que podem, não precisa de construir emenda constitucional, são medidas de gestão que eu acredito possa dar uma repercussão ainda mais acelerada. Deputado Pedro Paulo, o senhor que é relator dessa proposta. A proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo, o senhor é relator, já tem algumas ideias de algumas mudanças. Então, qual é a solução que o senhor traz para todos esses problemas que foram colocados aqui? Eu fiquei com essa responsabilidade, né? Mas olha, prazer estar aqui no Expressão Nacional, mas obrigado pelo convite, aos meus colegas que debatem aqui hoje. Assim, eu concordo com quase tudo que foi dito aqui. Eu acredito que é necessário mais transparência, olhar efetivamente esse gasto de pessoal. A gente está virando os estados uma máquina de falsear números. Isso é o pior dos mundos, né? A gente está vendo o exemplo de Minas. Eu concordo com o Mauro Benevides quando ele fala da gente olhar o investimento, mas tenho dúvidas em relação à questão do teto de gasto, excluir investimentos, porque eu acho que tem uma questão fundamental no ajuste, que é olhar para a despesa também. E acredito que uma das raízes do problema dos estados é os seus processos de ajuste não olhar a questão das despesas. O Rio de Janeiro é um exemplo, meu estado. Entrou no regime de recuperação fiscal, estava tendo um incremento até domingo de receita de royalties e participações e deixou de lado o ajuste, não fez reforma da Previdência, não está limitando gastos de pessoal. Então você tem contratação de despesas que são permanentes com receitas que são voláteis. Isso gera um descasamento. Isso é um descasamento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o controle das despesas obrigatórias é uma tarefa pendente dos estados e também do governo federal, que, como o Valderi disse, quando ele encaminha a PEC emergencial, que é uma das 3 PECs, ela ataca o problema da PEC emergencial. Eu tenho uma PEC similar à emergencial, do ataque à despesa obrigatória. Então, assim, eu acredito que tem várias convergências aqui, tem divergências que são naturais, mas o plano Mansueto, como é que a gente vai atacar a questão da ajuda desse plano para os estados? Primeiro, o plano Mansueto, originariamente, ele focou no plano de equilíbrio fiscal para os estados, naquela tabelinha que você mostrou no início do programa, os estados CAPAG-C. A gente consegue ver a tabelinha de novo, dos estados, aquela primeira que nós mostramos. Isso. Então, ele veio para cá, para o parlamento, com o objetivo de gerar um financiamento condicionado a ajuste para esses estados CAPAG-C que hoje não conseguem fazer operações de crédito com aval da União. Então, o que nós estamos ampliando essa discussão? Nós estamos saindo não somente dos estados C, mas também olhando para os estados A e B. Mauro Benevides, muito provocado pelo Mauro Benevides, o Ceará é um estado B, em que tem uma capacidade de endividamento limitada, tendo feito o dever de casa fiscal. Então não é justo nós promovermos ajuda a estados C, ajuda a estados como o meu, o Rio de Janeiro, que é D, e não olhar para quem fez o dever de casa. É um mau exemplo. Então nós estamos discutindo com o governo a possibilidade de algum aumento do espaço de endividamento para esses que fizeram o dever de casa. Um outro ajuste são para os estados D, aqueles que estão na condição como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais. Para esses estados nós estamos fazendo uma revisão da Lei Complementar 159, que instituiu o regime de recuperação fiscal, que na época eu fui o relator
E nós estamos também, talvez hoje, do Plano Mansueto seja o que esteja dando mais trabalho. Hoje eu tive uma longa reunião de manhã com o Valderi e toda a sua equipe, para que a gente possa oferecer ajuda também para que esses estados entrem no regime de recuperação fiscal. Mas o que? Olhando de um lado a receita, incentivos fiscais, estamos colocando, Mauro Benevides, a obrigatoriedade de redução de 10% dos incentivos fiscais, olhando com cuidado aqueles que aqueles de imediato, com cuidado em respeitar aqueles que foram provados dentro do CONFAS ou não, mas disciplinando os incentivos e obrigando uma redução desses incentivos, mas também estamos olhando as despesas obrigatórias, tá, para que possa ter teto sim de gastos para os estados, para valer. Não é teto que não é cumprido, como na Lei Complementar 159. Então, uma série de medidas no campo da receita e no campo da despesa para que esses estados possam, os estados 6, ter um financiamento e promover ajustes para que eles possam sonhar em sair de C para B e também oferecer uma ajuda para esses estados D e reconhecendo o dever de casa feito pelos estados A e B. Secretário, o senhor, na sua primeira fala, o senhor falou das 3 propostas de emenda à Constituição que estão no Senado Federal. De ontem para hoje, eu vi várias notícias na imprensa de que existe uma tendência no Senado Federal para que a chamada PEC emergencial exclua de lá as exigências para estados e municípios e deixe isso para a legislação dos estados e municípios. Se restringisse à União, e cada Assembleia Legislativa, e mais de 5.570, alguma coisa assim, municípios, suas câmaras municipais, aprovassem isso. Isso é viável? O que o governo pretende fazer em relação a isso? Bom, a pergunta é extremamente bem-vinda, porque ela permite com que a gente discuta, de fato, qual que é o plano do governo. O plano do governo, ele é livre do texto. A solução para um problema que é grave para toda a Federação Brasileira, a gente está falando não só da União, mas estados e municípios, em termos de equilíbrio das contas públicas, ela tem que ser dada como um todo. Então, qual foi o plano do governo? Então, desde a época da transição, política fiscal é a questão central, lado da despesa precisa ser controlado, reforma da Previdência enfrentou a maior despesa, segunda maior despesa, a despesa de pessoal, que já foi aqui comentada, ela é da ordem de 323 bilhões de reais, cerca de 4,3% do PIB, estabilizada nesse nível, mas é um nível muito alto para a União, para estados e municípios. Tem um problema adicional do controle desse gasto, de como é reportado, daí o caso de Minas Gerais aqui, já reportado pela Luciane. E nós temos a seguinte proposição. A União está no seu 7º ano de déficit primário. Os estados, se olharmos o mapa do Brasil, veremos que 14 deles, e aqui estados tradicionalmente considerados como fortes, ou ricos, ou com bom desempenho socioeconômico, como é o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que são, naquela classificação que foi postada inicialmente, 4 CAPAGs, A, B, C e D, estão, grosso modo, no item D, ou seja, na classificação, no rating, no ranking, onde exige maior cuidado. Então, a solução para o governo foi, eu gosto sempre de resumir, como sendo 5 mais 1. Quais são essas 5? São 3 PECs, PEC dos fundos, PEC emergencial, uma PEC institucionalmente mais completa, os 2 processos que o deputado Pedro Paulo está relatando, são leis complementares, é uma lei complementar, o regime de recuperação fiscal que contempla os estados D e o plano de equilíbrio fiscal que contempla, em princípio, os estados em C. Aliás, há uma correção naqueles dados, na realidade uma atualização, porque os que estão aqui em 10, como estão em B, na realidade agora são 9. Um deixou de ser B e passou a ser C. A diferença básica para o nosso telespectador, o telespectador que está nos assistindo, é que A e B têm acesso a financiamento com garantia da União. C e D sem essa garantia da União. Então se cria, com essas propostas, que o governo tem empréstimo desenhado. Com garantia da União é empréstimo com juro mais baixo, empréstimo mais fácil de conseguir. Isso é importante para os estados e municípios. O empréstimo sem a garantia da União é mais caro, cerca de 180%, 175% do chamado CDI. Já o empréstimo daqueles que são A e B é um empréstimo da ordem de 120% do CDI. Ele é mais barato e, portanto, deve ser incentivado. Aqui a questão é, divido A e B e C e D. Fazer com que o C vire B, ou melhor ainda A, e que o D também melhore de posição.
Então, há solução, há instrumentalização para todos os casos. Dessas três PEC, a sua pergunta, Maristela, foi direta com relação à PEC emergencial, o próprio nome já se autodefine, é emergência. A União está em emergência fiscal, os estados também, em grande maioria. E os municípios, os números falam por si 54% dos municípios que apresentaram os dados. Exatamente. É menos da metade. E desses 5+1, me permita aqui colocar um ponto que é importantíssimo, que é o caso da sessão onerosa. No ano passado, nós realizamos um leilão da sessão onerosa, que foi um dos maiores do mundo. A União recebeu 69,9 bilhões de reais e, apesar de estar com déficit primário, o que é que significa? O deputado Mauro Filho foi bastante feliz. Um déficit primário, explicando diretamente, traduzindo, significa que, sem contar despesa financeira, o Estado não consegue, ou o município, ou mesmo a União, não consegue pagar com suas despesas primárias ou iniciais, não consegue com suas receitas primárias pagar suas despesas primárias. Portanto, ele está em uma necessidade de equilibrar-se. A PEC emergencial é fundamental. E o que nós propusemos foi que, para a União em emergência fiscal, algumas medidas podem ser tomadas, como a não realização de concursos, como não aumento, como analisarmos a questão da progressão salarial. E para os estados e municípios, nosso texto, deputado Pedro Paulo e Mauro Filho, que bem entendem isso, nós colocamos como o estado ou município poderá engatilhar, colocar essas medidas de controle de despesa. E foi unânime no Conselho de Política Fazendária, que eu presido, por delegação, todos os secretários de Fazenda colocaram deverá, ou seja, numa necessidade, numa emergência, a medida tem que ser de emergência, tem que ser coerente. E o fato é que nós precisamos caminhar para um novo... É importante dizer que as decisões do CONFAS são tomadas somente quando há unanimidade. Não, na realidade, Maristela, me permita... Não, por favor. Algumas decisões, elas podem ser por 50% mais um, ou alguns convênios por unanimidade, outros não. Então, só fechando esse ponto, a solução tem que ser dada no conjunto. Não basta somente a União ter suas contas públicas saneadas, importantíssimo e necessário que estados e municípios também caminhem para um equilíbrio fiscal. Essa mesa aqui são pessoas... Por que é relevante o que o secretário Valdori está dizendo? É fiscal. Se tira Estado de fora, o que é que acontece? Vamos traduzir isso para os telespectadores. O regime de recuperação fiscal vai ser alterado. Por quê? Porque eu vou ter que alterar, a União vai pagar pelos estados aqueles ajustes que não fizeram. Isso pode significar para a União 100 bilhões de reais desse programa, obviamente ao longo do período. Então, as pessoas não compreendem que se não fizer o ajuste nos estados, esse ajuste não tem coré-coré, vai cair no governo federal. Então, minha ponderação é de que isso não possa... E quando cai no governo federal, a gente paga do mesmo jeito. Exatamente. Ele vai se endividar para resolver. Mas aí todo o Brasil paga. Porque, na verdade, nós temos 4 estados e o município de São Paulo são responsáveis por 93% do refinanciamento que a União fez em 2014. O município de São Paulo. O município de São Paulo com 4 estados, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Ou seja, estados ricos. Os estados que têm a maior economia estão sendo financiados. São eles que são financiados pelos estados mais pobres. E eu digo isso porque está num relatório. Mais um dado para complementar o que a Luciane está falando. Esses 4 estados, 3 não estão pagando a prestação da sua dívida com a União. E a União ainda está cobrindo cobriu no ano passado cerca de 8 bilhões 350 milhões. Outros empréstimos que são honras de garantias de empréstimos que são feitos com outras instituições que a União é garantidora. Então, o prejuízo quando os estados não vão bem é de todo o Brasil. De todo o Brasil. Então, a responsabilidade também nossa aqui do Parlamento, certeza, de, como o Valderi disse, de tomar as decisões do próprio governo federal, mas também impor os estados que façam seus ajustes. Essa é uma opinião que parece que é compartilhada, pelo menos pelo Flávio Travassos de Souza, na Paraíba. Ele diz o seguinte: acredito que é preciso um projeto de lei que unifique responsabilidades de Estado, tanto para fins de fiscalização, cumprimento e manutenção de programas federais, quanto para evitar calote dos estados. Precisamos da contribuição dos 3 entes da federação.
Você ia falar, Luciane? Exato, porque assim, quando o Congresso Nacional decidiu, no ano passado, tirar estados e municípios da reforma da Previdência, né? Quer dizer, além de um problema operacional, jurídico operacional, porque quando esse servidor, esse magistrado que está no estado, vier aqui para a União, para o STJ ou fizer um outro concurso, eu era do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eu vim para o Tribunal de Contas da União, eu contribuí para o regime próprio do Rio de Janeiro, do município e do estado, vou me aposentar aqui. Como é que ficam essas regras? Cada estado é uma regra, cada município faz a sua regra de acordo com a força política. Então isso é um enorme desafio. Fazer isso com a política fiscal é algo que não dá para conceber como deixar cada estado e cada município fazer a sua própria regra de ajuste fiscal, né? Não é à toa que a Constituição exige normas gerais de finanças públicas que o Congresso deve aprovar por lei complementar. Então, se eu faço ajuste no ente da federação, é óbvio que esse saldo de 20 bilhões que a União de 2016 a 2019 teve que honrar, ou seja, a dívida de estados e municípios, eles não honraram com os bancos, a União deixou de fazer alguns investimentos, quer dizer, ela não fez isso, ela emitiu título para fazer essa honra. Significa o quê? Que a União se endividou numa taxa de juros muito mais alta e que vai ter que pagar e vai fazer menos política social. Não tem mágica. Por isso mesmo, Maristela, assim, são pontos aqui para a gente colocar o nosso telespectador na mesma página que estamos discutindo, que é uma mesa aqui com pessoas com altíssima qualificação e conhecimento. E zelo com a questão fiscal. De fato, Sim. Os dois parlamentares e a Luciane têm essa linha em comum. E nós temos aqui o seguinte ponto: um governo que, eu estava falando das 5+1, esse 1 é exceção onerosa, e no ano passado, com essa preocupação de que tem que sair de uma situação de perde-perde, porque volta para a União se estados e municípios não estiverem bem, do ponto de vista do controle fiscal, para uma situação de ganha-ganha. Então, no ano passado, nós realizamos o leilão da seção onerosa e a União recebeu 69,9 bilhões de reais e, apesar de estarmos em déficit primário, um déficit, de fato, precisa ser saneado, nós transferimos para estados e municípios 11,7 bilhões de reais, mesmo estando deficitários. Essa foi uma materialização feita dia 30 e 31 de dezembro do ano passado, onde a União coloca o seguinte: nós acreditamos em um pacto federativo de fato. Transferimos 11,7 bilhões de reais em uma perfeição operacional para estados e municípios. Isso permite, a Luciane foi bastante feliz quando indicou o ponto de todos são responsáveis: União, estados e municípios, poder executivo, legislativo e judiciário. Por isso mesmo, na PEC 188, que é uma dessas 5, nós temos a criação de um Conselho Fiscal da República, que trará o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do TCU, 3 governadores, 3 prefeitos, para discutirem qual é o status fiscal da República Brasileira, não somente da União, ou de um estado ou de município. Precisamos trazer o envolvimento disso e, mais ainda, reforçar uma cultura fiscal. Uma cultura onde a população não aceite com que despesas de pessoal cresçam e comprometam despesas ligadas à saúde e à educação. Essa cultura fiscal é um dos grandes ganhos que o Pacto Federativo trará para a população. Você me permite complementar um ponto que a Luciana trouxe, que é importante, essa coisa da contabilização, da unificação, a uniformização da contabilidade pública. Mauro Benevides conhece, eu tenho um projeto de lei complementar que unifica isso, mas eu acredito que nem vai ser necessário porque nós já estamos colocando dentro do Plano Mansueto a necessidade de convergir essa contabilidade, porque isso acontece na prática. Tem estados que, dado o seu critério de contabilização, por exemplo, das despesas de pessoal, combinado com o seu Tribunal de Contas, né, produz uma diferença entre o que é a forma correta e nacional que produz o Tesouro Nacional e que o Estado contabiliza por conta própria, os seus órgãos, de 10% ou mais de diferença do percentual de pessoal. Então nós estamos colocando uma regra de convergência, uma transição de 8 a 10 anos, para que todos os estados possam estar na mesma página. Aquilo que é despesa de pessoal, ele reflete exatamente as rúbricas
que compõe uma despesa pessoal. Inclusive, quando chegar, só em relação a esse ponto, na PEC emergencial, que trata do ativo, inativo e pensionista, eu vou inserir lá, porque vai ser outra brecha, o déficit da Previdência. Que tem 16 estados no Brasil que não fazem, inclusive um dos mais ricos. Quando ele apura gasto pessoal, apesar de ele entrar com inativo, ele não entra com os 20 bilhões, não entra com o valor do déficit da Previdência. Ele diminui o gasto pessoal, melhora o primário dele, porque ele não está inserido. O déficit da Previdência tem que fazer parte. Mas assim, deputado... Não, está na PEC. Discussão para entrar na PEC, exatamente. Mas, Maristela, isso não precisa, deputado. Isso com a regra que está hoje, isso não acontece na União. Veja, o Supremo julgou. Mas o Supremo julgou para os estados, os tribunais de contas julgam, não é só porque eles são perdulários, não. Ele julga porque o Supremo disse que inativo não pode constar na LRF. Não, mas assim, o Supremo não disse isso na ADI 2238. Deputado, não. Tanto que... E os estados fazem por vontade. Faz a contabilidade pelo valor bruto e só pode deduzir aposentados e pensionistas custeado com as contribuições. É o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal e o Supremo não suspendeu isso. É o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal com o 19. Quer dizer, essa regra... E tanto que a União não faz isso. Se a União... Só um detalhe que para a população entender. Se a União fizesse a interpretação criativa que os tribunais de contas dos estados fazem, a União retiraria, deduziria 109 bilhões de aposentados. E o Tribunal de Contas da União não faz isso. Então, não é porque falta lei, é porque há uma criatividade e falta o quê? Instrumentos indutores para inibir a criatividade na execução do controle. Pois então, se existe isso, vamos fazer a correção agora. Vou apresentar para o senhor. Estou com uma proposta aqui. Vamos apresentar para o relator. Olha só, nós estamos no ano de eleição municipal. Eu tenho aqui duas participações que mostram que o cidadão está preocupado com a questão municipal. E é importante, no ano de eleição municipal, o cidadão ficar muito atento às contas do seu município e às propostas que são apresentadas. Porque durante a campanha se prometem coisas inimagináveis e, na maioria das vezes, impossíveis de serem cumpridas. Então, eu tenho aqui duas observações, deputado, gostaria que o senhor respondesse. Primeiro, Ivo Tiaraju Borba de Oliveira, ele é vereador do município de Campos Borges, Rio Grande do Sul, um estado que está na letra D. Ele diz o seguinte: município pequeno que arrecada só 3,3% do total de despesas deve se preocupar com a possível extinção, que é o que está previsto numa das PECs, se não conseguir os 10% propostos pelo governo. E por onde começar a se organizar para atingir a meta proposta. E a segunda observação é de José Matias Irati, do Paraná. O Paraná é um estado que está classificado como B de bola. Ele diz o seguinte: tem prefeituras de municípios com 15 mil habitantes que têm mais de 20 secretarias, com servidores comissionados trabalhando nelas. Depois jogam a culpa nos servidores concursados que atendem ao povo na linha de frente. Precisamos distinguir no Brasil o gasto com servidores que prestam serviço à população dos gastos políticos. Bom, então, dois assuntos. A regra complementar. Também queria começar, Rodrigo? Pode começar. Não, por favor. Então, existem duas regras para essa questão municipal. Primeiro, o município tem que ter população inferior a 5 mil de pessoas, de habitantes. Simultaneamente, não é separado. Simultaneamente, esse município tem que arrecadar no mínimo 10%. Se essas duas condições não forem atendidas, 5 mil e um para frente, 10%, esse município será fundido, será agrupado, né, com outro. Os estados que estão trabalhando na ajuste fiscal não vão ter problema com isso. O meu estado do Ceará, só um município, que é o estado quinto mais pobre do Brasil, só um município, e são 1.142 municípios que se encaixam dentro desse processo. Por que no Ceará só um? Então essa cultura da boa gestão fiscal, da permanência entre governador e sai governador, a cultura de fazer
o investimento para atender o que a população está precisando, isso faz parte do processo. Porque o que você vê na política, entre um governador, ele para tudo e o outro faz outras coisas. Isso. Chega outro... o meu próximo ponto aqui, depois do secretário complementar. Então essa cultura que lá no meu estado, que vem desde o senador Tasso, depois veio para o Ciro, depois vieram o governador Ciro, enfim, vários governadores que tiveram lá, foi exatamente incutindo, inclusive no corpo diretivo. Por exemplo, o secretário Valdari acabou de falar, eu preciso fazer essa propaganda do novo Conselho de Gestão Fiscal do Governo Federal. Isso já existe. Isso já é feito trimestralmente. O secretário Valdari teve recentemente no estado do Ceará. Isso já é feito. Trimestralmente, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia, nós já fazemos. O Poder Executivo, o governador Camilo, já faz aí isso sistematicamente. Mas eu tenho uma crítica ao decreto. Pode fazer a sua crítica, mas a tese... Não, o decreto do governo federal. O secretário complementar, por favor, a resposta. Não poderia deixar de ratificar aqui a colocação pelo deputado Mauro Filho de que o Ceará tem essa cultura da gestão fiscal com zelo, muito zelo na realidade, e outras medidas, como a questão do ICMS para incentivo à educação básica, são medidas, o corte na questão dos gastos tributários, tecnicamente sendo mais preciso, que se falou aqui na questão das desonerações, são pontos importantíssimos. Agora, com relação à questão dos municípios, é a ponta fraca da Federação Brasileira e a gente de fato precisa fortalecê-la. O plano de equilíbrio fiscal, o plano Mansueto, é o primeiro que faz essa abordagem para os municípios, porque a lei complementar 156 e a 159, só estados. Elas é somente estados. Então a gente vai contemplar também a ponta fraca da Federação Brasileira, que são os municípios. Da década de 90 para cá foram criados mais de 1.000 municípios. Boa parte deles, exatamente a segunda pergunta endereça, não tem a capacidade de pagar os custos com Câmara de Vereadores e prefeituras e secretarias municipais. Portanto, a nossa proposta é de melhoria da gestão municipal, instrumentalizar prefeitos e governadores para que melhor possam gerir seus recursos. Outro ponto, a unificação, que foi um ponto levantado aqui, ela vai refletir também sobre o controle na ponta, no município. Uma das nossas colocações, em uma das PECs, é exatamente que o que é feito pelo TCU, com um trabalho muito robusto, em particular a partir de 2015, seja transferido essa tecnologia, essa forma de melhor controle do gasto público para os estados e para os municípios. Quem mais sofre na ponta é o cidadão local, é o cidadão na localidade, em particular nos municípios. Portanto, não é extinção, vamos deixar aqui bem claro, é uma fusão para que aquele município que tenha algum desequilíbrio, e o estado do Ceará só tem um, são 184, né? Exatamente. São 184, eu sei disso não só porque sou cearense, mas porque analisei os 814, se não me engano, de Minas Gerais, nós temos essa análise por cada um dos estados. E o estado do Ceará certamente será explícito quando isso for colocado. Nós pretendemos fortalecer os municípios em particular, além, claro, dos estados. E essa ideia é trazer, ao final, o que mais interessa para o cidadão, que é ter serviços na ponta, educação, saúde, segurança pública, sendo bem prestados. Mas, só para complementar, Maristela, você tem uma coisa que é a despesa do dia a dia do município, que ele não consegue cumprir, porque ele é dependente de uma transferência ou do Estado ou do governo federal, mas tem um conjunto de investimentos, de serviços que podem ser compartilhados entre municípios. Consórcios de municípios. Eu tive recentemente visitando a Agência Metropolitana de Paris e de Lille. Lá na França eles fazem isso, eles compartilham serviços, tem uma assembleia comum que toma essas decisões. Então esse exercício de criar novas formas, de que a gestão pública possa ser compartilhada por municípios, eu não tenho dúvida que esse é o caminho para saneamento, transporte, uma série de serviços que tem que ser compartilhados para que eles possam ser efetivos para o cidadão. Você queria comentar? Não, eu queria falar sobre a PEC que o secretário falou. A PEC 188 é uma que prevê a uniformização da jurisprudência. Não é o Tribunal de Contas da União se colocar no lugar dos
2 tribunais de contas dos estados, mas sim o que a gente interpreta sobre a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, se a União não tira 109 bilhões da despesa de pessoal, estados e municípios, já que é uma lei, é uma norma geral que alicerça o pacto federativo, os estados não poderiam. E se tivéssemos isso há mais tempo, Minas não estaria no estágio que está de ter que fazer 2 leis orçamentárias, uma para agradar o Tribunal de Contas do Estado, que manda excluir nativos e pensionistas do limite de pessoal. Então, esse tipo de criatividade, o parlamento pode, independentemente disso, com algumas medidas operacionais. Fizemos isso na lei da saúde, a lei complementar 141, que eu tive a honra de participar aqui do debate com os parlamentares. Havia esse tipo de maquiagem, aí era de incluir nativos e pensionistas no mínimo da saúde. Com a lei que prevê um portal centralizado no Ministério da Saúde que faça o cálculo automático e que tem um módulo de controle externo para comparar o que o gestor faz e como que aquele tribunal faz a interpretação. Isso, num sistema centralizado, eu consigo, com um relatório, com uma página, ver as discrepâncias nacionais e fazer com que os órgãos e a sociedade possam cobrar. Isso. Controle fiscal, gente, é órgão público, mas é também a sociedade. Eu tenho que dar instrumento para a sociedade poder fazer esse acompanhamento. Também. Quando eu apuro primário nos estados, eu apuro por despesa empenhada. Sim. A União, quando apura, por despesa paga. Assim é uma moleza. Eu discordo da União nessa metodologia. Tá vendo como tem divergência? Então pronto, é um exemplo clássico nesse momento. Mas é isso, deputado. Se eu tenho medo de uniformizar no sistema, ou seja, a União fica com a moleza, porque é por despesa paga, e os estados ficam com o pesado, que é por despesa empenhada. Não é bem assim, porque ela é monetária. Eu queria trazer rapidamente, nosso programa está caminhando para o fim. Deputado Pedro Paulo, quando a gente fala em contrapartidas, o rol de contrapartidas que vem no projeto, a gente fala muito de redução de despesas, de aperta aqui, vende estatais e tal, mas existem 2 que me chamaram particularmente a atenção. Uma é a adoção de medidas voltadas à prestação de serviços de gás canalizado e a outra a adoção do modelo de concessão para serviços de saneamento básico, que é um dos pontos mais críticos que existe no Brasil, né? Então, a contrapartida que a União está exigindo não é só de arroxo, é de prestação de serviços de mais qualidade também. Isso. O senhor concorda? Nós estamos adaptando já essas contrapartidas. O que ficará no plano? Né? Para os estados 6, né, que é o plano de equilíbrio fiscal, nós vamos ter um rol de 7 a 8 contrapartidas possíveis e o Estado escolherá 3 para cumprir, para ele obter o financiamento. Nos ajustes que nós estamos fazendo no regime de recuperação fiscal, das 7 contrapartidas que dialogam com as contrapartidas do PF para os estados 6, ele terá que cumprir as 7. E uma delas é a revisão do papel do Estado nas empresas estaduais. A gente tem uma discussão se coloca uma obrigatoriedade de privatização ou se uma redução é suficiente. Por exemplo, tem estados que não querem privatizar por completo a sua empresa de águas, querem abrir o capital e até 49%. Até 49%, enfim. Então, manter o controle, mas diminuir a participação do Estado. Mas também, o que nós estamos discutindo com o governo é o seguinte, a privatização total também possa ter incentivos, por exemplo, na obtenção de operações de crédito. Aquele que privatiza por completo a sua empresa, ele permite que a União avalize operações de crédito para que ele adiante esses recursos. Então, assim, o trabalho do relatório é para que a gente possa compreender e reconhecer a autonomia que o Estado tem de decidir pela sua empresa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Barrisul, o banco do Barrisul é uma barreira para se privatizar, para que o Rio Grande do Sul entre no regime de recuperação fiscal. Em contrapartida, ele está oferecendo outras empresas para que se possa privatizar. Goiás, por exemplo, não quer privatizar a sua empresa de águas, mas está estudando uma abertura de capital. Então, a ideia é que o relatório possa incorporar essas alternativas para que esses serviços... Porque o que a gente está falando no final, claro, tem um dever de ajuste, mas também tem a melhoria dos serviços para a população. Nós tivemos hoje, com o deputado Pedro Paulo, e novamente a mesa é muito
bem direcionada com relação ao zelo fiscal, que nos dá a todos nós aqui, ao telespectador, uma oportunidade de colocar essa cultura do zelo fiscal como um elemento... E eu fico muito feliz de poder ter uma mesa para o país. Mas o que o deputado colocou, o deputado Pedro Paulo, foi bastante feliz. Nós estamos tratando aqui, só para deixar um pouco mais didático, para os estados D, é o regime de recuperação fiscal, são 7 itens, e a questão da privatização é uma daquelas que exige da gente, governo e parlamento, uma discussão para que, ao final, e entendemos muito isso, nós estamos propondo e o parlamento aperfeiçoa. É uma sorte para a sociedade nós temos parlamentares com esse nível de preocupação e conhecimento, como os deputados Pedro Paulo e Mauro Filho. E, portanto, o governo, com a sua preocupação de soerguer, de melhorar as finanças públicas dos 3 entes, apresenta para os estados D uma situação que não é de normalidade. Não é normalidade nós temos estados que tradicionalmente são ricos estarem com essa problemática de melhorar esses estados, que ao final melhora toda a sociedade. Outros, os estados que estão em C e têm um plano de equilíbrio fiscal, também tratarmos. E aqui vem tanto itens do ponto de vista de redução de despesa, de corte em gastos tributários ou desonerações, mas também de melhoria do lado da receita, de venda de ativos que podem dar um dinamismo melhor à economia, e ao final nós temos também a contemplação de estados que fizeram o seu dever de casa, estados A e B, para que eles possam manter-se nesse nível, ou eventualmente um estado que é B, como é o caso do Ceará, em um curto período de tempo passar a ser A e poder prover todos os estados, todos os municípios e a União também, uma situação onde o cidadão ganhe mais com a sua localidade, tendo suas finanças públicas saneadas. Secretário Mauro Benevides, deputado Mauro Benevides Filho, mas com o seu olhar de secretário, né, que foi tantas vezes. A proposta que está em debate, ela proíbe que governadores, a partir de 2026, e prefeitos, a partir de 2024, contraiam despesas que gerem receitas, obrigações de receitas em governos sucessivos. A minha pergunta é, do ponto de vista da gestão financeira, isso parece muito acertado. Do ponto de vista da continuidade administrativa ou da descontinuidade administrativa, qual é o impacto que isso pode ter? Veja, exemplo clássico disso, Minas Gerais. Se você gerar despesas para o próximo governador pagar 3, 4 anos depois, isso não faz nenhum sentido. Eu acho que ela vem muito fortemente bem colocado. Eu acho que o governo federal, o secretário Valderi, o ministro e toda a equipe acerta nesse processo, porque é um dos fechamentos desses vazamentos que acontecem em estados e municípios. São reajustes, né, deputado? Que às vezes fazem os reajustes escalonados, parcelados, e aí joga a maior parcela para o sucessor. Folha aumenta por 3 razões. Folha aumenta por progressão, ou ascensão funcional, aumenta por elevação do efetivo, pelo número de pessoas, e aumenta pelo reajuste. Os estados querem fazer os 3, de uma vez só. Não pode. Então, se eu vou querer fazer uma política de pessoal para melhorar as progressões e tudo mais, eu tenho que diminuir o reajuste e não posso dar, passando para frente. Então, ou o gestor se compenetra de que ele tem um limite, nós acabamos de passar por uma greve de policiais no meu estado. Nós fomos no limite, chegamos até lá, até aqui dá, daqui para frente não tem jeito. O Estado não vai abrir mão de fazer isso. E o Espírito Santo, que é o Estado A, enfrentou isso lá atrás com o governador Paulo Artung. O governador Camilo aprovou uma emenda constitucional que eu quero ver os outros governadores fazerem. Proibir anistia a policiais, acabar com essa... Eles são uma excelente categoria, eles prestam realmente um bom serviço, mas tem um grupo normalmente infiltrado nesses processos que precisam ser... E Maristela, voltando à pergunta que foi feita anteriormente, se a gente olha o ciclo eleitoral, então, ano de eleição, tome reajuste para o próximo governante. Então, uma das inovações que nós estamos trazendo para o relatório do Plano Mansueto, discutimos hoje com o governo, para aqueles estados, Mauro, que estarão no regime de recuperação fiscal, nós já vamos proibir aumentos plurianuais. Ou seja, o aumento que vai ser dado ao servidor tem que estar incorporado no orçamento do ano seguinte. Não pode ter vários orçamentos incorporando, dividindo, parcelar esses aumentos. Então, isso é uma medida que eu acredito que tem que se expandir para as finanças públicas brasileiras, proibir esses aumentos. Porque quando respinga para o próximo mandato, você gera um incentivo incorreto.
é importante sempre ter isso em voga. Hoje nós tivemos 2h30 de reunião com o deputado Pedro Paulo exatamente discutindo esses pontos. E aí, uma questão-chave a União é uma mais forte dentro da federação, ela precisa transferir para estados e municípios, transferir com responsabilidade. Isso já tem acontecido com a seção onerosa, onde só pôde usar para investimento ou redução de despesa previdenciária. Nós programamos no Pacto Federativo uma transferência da ordem de 450 bilhões de reais em 15 anos. Transferência com condicionalidade e responsabilidade. E, ao mesmo tempo, estamos propondo, a partir de 2026, a União não ser mais obrigada a prestar o auxílio financeiro, o socorro financeiro, àquele estado ou município que entrar em problemas. Ou seja, é uma questão de maturidade institucional. Porque senão... O que o deputado Pedro Paulo colocou o meu apelo é exatamente final. a convergência. Nós estamos terminando apelo final. O meu apelo final para os deputados e para o Valderi também, que a gente se una em torno de uma regulamentação do artigo 163, inciso 5 da Constituição, que exige normas gerais de fiscalização financeira. Quem faz fiscalização financeira são os tribunais de contas, o parlamento. É preciso que tenhamos uma lei complementar. Eu não posso fiscalizar, como ocorre em vários tribunais de contas, como Sergipe, que tinha um comissionado fiscalizando, chefiando o setor de fiscalização de obras públicas e com escritório de advocacia, com ex-ministro de Estado. Então, assim, eu não posso acreditar que eu vou ter força de fazer uma fiscalização na área fiscal, econômica, que requer independência. Eu não rejeitaria as contas da Presidente da República se eu fosse chefiada por um cargo de comissão que me perseguisse. Se você não fosse um servidor público com estabilidade isso é tema de outro debate. Sem mecanismos de incentivo que me iniba a atuar com independência de fato com imparcialidade. Eu já me coloco à disposição. Tá. Deputado, só para a gente finalizar, tem uma preocupação aqui da Irene Brito, de Itaituba, Bahia. Ela diz o seguinte: com relação às dívidas dos municípios, a população não fica sabendo, na maioria das vezes, onde foi aplicado o dinheiro e como foi contraída essa dívida. Precisa mais transparência ao povo sobre essas dívidas. O projeto trata disso também, da questão da transparência? O projeto ele trata da uniformização da contabilidade, mas ainda ele não vai resolver esse problema de falta de contabilização das prefeituras, por exemplo, ou contabilização deficiente. Você viu nos números que você mostrou no início do programa, 2.500 municípios prestam informações e 2.550 não prestam informações. Isso é um bom tema para a eleição, para ele cobrar do prefeito dela que tenha de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses a contabilidade de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, porque a legislação para fazer isso tem. Só para fazer um ponto aqui, eu poderia levar lá para o ministro. A PEC 187, e eu já troquei ideias com ele é, como sempre, muito brilhante, mas me preocupa muito usar 218 bilhões dos fundos que vão ser desvinculados para ter uma destinação exclusiva para pagar a dívida pública. Aliás, um senador fez uma emenda dizendo, é para pagar a dívida pública? Então ela terá que ter o valor obrigatoriamente reduzido. Não foi aceito, por uma razão muito simples, que ela não vai ser diminuída. Ou seja, você vai sair de um título do Tesouro de 40 meses e vai ao Banco Central 4h30 da tarde trazer esse dinheiro de volta com um prazo de 1 semana. Precisamos analisar isso. Poderá que o secretário Valderi, que ele é muito bom, é um matemático de primeira linha, para a gente analisar essa questão. Eu tenho certeza que o nosso produtor e o nosso diretor já está anotando tudo. Nós temos várias pautas para o próximo programa, mas esse, infelizmente, terminou. Eu quero agradecer ao secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. Muito obrigado por mais uma vez ter vindo à Expressão Nacional, nos prestigiar com a sua presença. Deputado Mauro Benevides Filho, mais uma vez, muito obrigada também. Deputado Pedro Paulo, Democratas do Rio de Janeiro, estreante no Expressão Nacional, espero que volte outras vezes. Sempre à disposição. Luciene Pereira, presidente da Associação da Auditoria de Controle Externo do TCU, muito grata também por ter voltado ao nosso programa. Obrigada. Bom, nós falamos muito Plano Mansueto, quem está em casa talvez não lembre, Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, que foi quem elaborou a proposta, mandou para cá, por isso foi batizado de Plano Mansueto. Eu agradeço a você que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação. Eu volto na próxima terça, às 7 da noite, ao vivo, nas redes sociais da TV Câmara. E se não tiver tendo sessão plenária, na TV Câmara também. A gente espera você. Até a próxima.